Às vezes parece que estamos sozinhos, solitários diante das adversidades, mas isso não é verdade. Existe um Deus que cuida de nós e nós podemos cantar: sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e em você. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, Senhor, eu sei, Tu és fiel, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declara ao Senhor: eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Os teus ouvidos, ó Pai, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e nem de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, Senhor, eu sei, Tu és fiel, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei, Senhor, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Então vamos ler, e eu quero pedir a você que leia comigo, verso 13 e 14, todos juntos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu queria ouvir só as mulheres lendo esse texto agora para mim, por favor. Só as mulheres, vozes femininas, por favor. Vamos lá? Então vamos agora só as vozes masculinas. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. E agora, para ficar bem gravado, todos nós de novo. Mais uma vez, para ficar bem gravado. Se você pudesse decorar esse texto durante a semana, seria muito bom. Vamos lá? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe essa palavra e edifique a cada um de nós essa noite. Muitas vezes, em nossa vida, Deus nos dá sinais claros de que devemos avançar, devemos crescer, devemos prosseguir, devemos iniciar uma nova etapa. Devemos também fazer ajustes, mudanças e nos apropriarmos de um novo tempo. Muitas vezes, Deus, em nossa vida, nos dá sinais claros de que a vontade dele para nós é siga em frente. Um novo tempo. Um tempo onde nós vamos experimentar de uma forma mais intensa a graça e o poder de Deus. Um tempo onde nós vamos desfrutar de uma forma mais intensa da presença de Deus. Pessoas, famílias, grupos, igrejas, cidades e nações precisam estar atentas aos sinais de Deus, aos toques de Deus, as ricas oportunidades que Ele coloca diante de nós. Na verdade, nós deveríamos estar mais atentos aos toques de Deus na nossa história. Porque, afinal de contas, nós temos orado por isso. Quantos de nós já não oramos agora à noite mesmo? Pedindo, Deus, me abençoe. Deus abençoe minha família, abençoe minha igreja. Abençoe a minha empresa, abençoe os meus negócios, os meus projetos. Quantos de nós já não pedimos a Deus esta noite mesmo, agora há pouco isso? Deveríamos, então, estar mais atentos às respostas de Deus a estas orações. Quando Deus dá sinais claros, dizendo assim, eu ouvi a sua oração, vá em frente. Afinal, também, não apenas porque nós oramos sempre sobre isso, mas porque é da natureza de Deus abençoar seus filhos.
É da natureza de Deus abençoar seus filhos. Deus gosta de abençoar seus filhos e de promover o crescimento de cada um de nós. É por isso que muitas vezes Deus nos coloca em posições estratégicas. Coloca também pessoas ao nosso redor que nós chamamos de verdadeiros anjos para nos ajudar. É por isso que muitas vezes Ele cria ao nosso redor circunstâncias, fazendo com que todas essas circunstâncias, embora a gente não entenda muito bem, cooperem para o nosso bem e nos façam crescer. É por isso que Deus trabalha dessa forma. É porque é da sua natureza nos fazer crescer, promover o nosso crescimento e nos abençoar. Então, Ele usa na sua criatividade e nos seus recursos infinitos todas as maneiras possíveis. De repente você pode se lembrar de alguém que Deus colocou na sua vida que você não esperava, mas que tem sido tão útil na sua vida. Você pode pensar também em que você, de repente, foi colocado numa posição em que você não esperava, uma posição estratégica. Quem sabe você ansiava muito tempo por uma posição melhor no seu trabalho e Deus colocou você numa posição de liderança. Deus o colocou numa posição estratégica. É porque Deus está querendo abençoar você e usar você poderosamente. Mas nós temos que concordar que é uma pena que, às vezes, nós não percebemos os toques de Deus. E, às vezes, não conseguimos sair de onde estamos. Entendemos o toque de Deus até, temos convicção de que é da vontade de Deus. E nós chegamos até a compartilhar com as pessoas, Deus está falando comigo. Mas, mesmo assim, não conseguimos sair de onde estamos. E talvez você já tenha feito até uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram durante o meu trabalho pastoral. Pastor, o que acontece comigo? O que acontece comigo? Apesar dos toques de Deus, apesar de Deus fazer cooperar todas as coisas, pessoas, circunstâncias, situações, e eu perceber que é a minha hora, que é o momento, mesmo assim eu não consigo dar um passo adiante. E faz muito tempo que eu estou remoendo problemas, por exemplo, na minha vida conjugal. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas dizerem isso? Problemas que estão aí vindo, vão e vêm, e os anos vão passando, e você tem aquela sensação de que parece que a coisa não está indo, você não está progredindo, o relacionamento não acontece, e você percebe as pessoas compartilhando como as bênçãos do casamento, e você às vezes vê uma declaração de amor como a gente viu aqui hoje, né? Do Alisson para a Cris, não é a primeira, né? E você pensa assim, que bom que o meu marido fizesse a mesma coisa, mas faz tanto tempo que ele não fala uma coisa assim bonita, que me faz ficar com vergonha na frente dos outros. Ainda tem mulher, Amélia, que fala assim, eu não gosto disso. Será mesmo, né? E às vezes você olha para a sua vida e pensa assim, olha, pastor, não vai. O que acontece comigo? Eu tenho ouvido tantas mensagens desafiadoras na minha vida, e eu sinto que Deus está falando comigo, mas por que eu não consigo prosseguir e me apropriar dessas bênçãos? O que acontece? O texto que nós lemos em Filipenses, capítulo 3, Deus fala a nós através da experiência do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é seguramente um dos personagens bíblicos que mais nos ensinam sobre como superar limites e avançar, e se apropriar das bênçãos de Deus. Poucos personagens são tão ricos em experiências compartilhadas na Bíblia como Paulo. Por exemplo,
Paulo está, ao escrever esse texto aqui, enquanto escreve esse texto, Paulo está preso. Ele está, muito provavelmente, diz os historiadores, num porão, num calabouço frio e úmido, acorrentado. E você pergunta, pastor, por que Paulo estava preso? Não havia nenhuma razão para isso. A única a acusação que pesava sobre ele é que pregava o evangelho. Então, um homem que está nessas circunstâncias, preso injustamente, num lugar terrível, passando muito provavelmente também necessidades, segundo o texto do capítulo 4, provavelmente sozinho, não recebeu muitas visitas dos seus amigos, e você vai ver no capítulo 4 ele falando sobre isso. E por que que esse homem, nessas circunstâncias, escreve um livro que tem o tema alegria? E por que que um homem, nessas circunstâncias, escreve o texto que nós vimos aí no versículo 13 e 14, quando ele, nessas circunstâncias, eu quero frisar bem isso, que talvez você imaginasse que Paulo aqui está sentado numa bonita cadeira no alpendre, com o ventilador voltado para ele, comendo lá, se deliciando com a comida muito bem feita, e ele está ali então pensando, olha, eu estou aqui, tão feliz por tudo que Deus me deu, que eu estou pensando em avançar, eu estou pensando em ir para frente, eu estou pensando em ousar, fazer mais coisas para Deus. Talvez essa fosse a sua sensação, mas não, irmão. Do ponto de vista humano, nas circunstâncias eram as piores possíveis. E esse homem então diz assim, irmãos, uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Ou melhor, vou ser mais preciso. Irmãos, uma coisa eu digo, eu ainda não alcancei tudo que eu poderia alcançar. Eu ainda não alcancei tudo que eu poderia alcançar. Eu ainda não experimentei a plena comunhão e o conhecimento de Deus que eu poderia ter experimentado. Eu ainda não cheguei a esse ponto de dizer, pronto, Paulo, você já conheceu tudo e já tem experiência de tudo. Não, eu ainda não cheguei a esse ponto. Eu não penso assim, que eu já estou pronto. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo. Eu continuo prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E eu queria que você olhasse comigo um pouquinho mais com cuidado esse texto que talvez você tenha lido tantas vezes e ouvido tantas vezes e até sido motivado por esse texto, como eu sou sempre motivado. Eu queria que você olhasse agora ali no PowerPoint um esquema que eu fiz baseado no texto original, no texto grego. Pode ser o próximo slide. Para cima. Pode clicar. Muito bem. Mais uma. Mais um clique. Aí. Esse é o desenho do texto. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo, não julgo que o haja alcançado. Ele inicia a sua fala com essa palavra, depois ele termina com uma outra expressão, com a outra palavra, que está ligada à primeira. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele diz que não julga haver alcançado, e embaixo ele diz, eu não alcancei, eu estou buscando o alvo, eu estou prosseguindo a alcançar o alvo. Agora, entre uma frase básica que introduz o ensino e a última que conclui,
tem ali o segredo de Paulo. Mais uma coisa eu faço. Quais as duas coisas básicas que esse homem fazia diariamente na sua vida? Quais as duas coisas, irmãos? Vamos ler juntos? Você percebe que a frase ou o ponto-chave dessa frase está ali no meio. Uma coisa faço. Os estudiosos da Bíblia chamam isso de dobradiça. É como você tivesse ali duas partes. E o que liga as duas partes do texto é exatamente essa dobradiça que está ali no meio. Que é, uma coisa faço. Olha, eu não alcancei ainda o que eu poderia alcançar. Eu continuo em busca, eu continuo crescendo, eu continuo buscando, eu continuo almejando, eu continuo sonhando. Agora, uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para os que diante de mim estão. Qual é o segredo? Muitas vezes você deve ter perguntado, como eu também já perguntei lendo a história de Paulo, qual é o segredo desse homem? Como que esse homem fazia para superar os seus limites e avançar a despeito de todas as adversidades? Como que eu faço, pastor, para sair do ponto onde eu estou para prosseguir? E eu quero fazer o seu papel, de certa forma, aqui hoje, fazendo perguntas no seu lugar. O marido e mulher juntos. Pastor, como é que nós fazemos para prosseguir no nosso casamento? Mas não para viver do jeito que nós estamos vivendo. Nós queremos uma vida melhor. Como é que a gente faz? Porque o que o senhor falou aí à noite parece com o meu casamento. O negócio está morno. Devagar. Já não tem mais aquela pegada de antes, não. Essa declaração de amor que o rapaz fez aí, pastor, não dá para mim, não. Ou talvez você esteja não pensando no casamento, que você ainda não chegou lá, mas você esteja um pouco desmotivado por causa das circunstâncias. Parou no tempo. Parou no tempo. Se eu perguntasse para você aqui, quais são os seus sonhos agora? O que você almeja que Deus faça na sua vida nos próximos dias, nas próximas semanas, no próximo ano? O que você almeja? Você sabe isso na ponta da língua? Ou você precisa de um tempo para pensar? Se você precisa muito tempo para pensar, é porque você está desmotivado, é porque você não está focado em alguma coisa, e você provavelmente deve estar dando tiro para todo lado, gastando energias com coisas, e você não está sentindo resultado, você está meio cansado. Você que assumiu um ministério na igreja, um trabalho na igreja, e quem sabe já está há algum tempo, quem sabe presbítero, diácono, e está pensando em chegar para o pastor, falou, pastor, eu estou precisando dar um tempo. Estou meio cansado. Os problemas estão me deixando meio cansado. Quem sabe você está pensando em tirar a mão do arado e olhar para trás. Como é que, pastor, eu faço para superar os meus limites e dar um passo além? Deus nos abençoou hoje muito com o presbítero José Mauro, trazendo uma mensagem nesse tema para a gente, superando os limites. Eu não quis ser repetitivo, mas me deu vontade de mostrar de novo o vídeo que o presbítero José Mauro mostrou. Quem não veio de manhã, perdeu. Um vídeo de um rapaz que não tem braços e não tem pernas. Quem já viu o vídeo na internet? Já viram? Como é que ele chama, Zé Mauro, você lembra? Nick. É a primeira vez que eu vejo esse vídeo. Eu já tenho tanto vídeo, não tem esse. Aí
se você ouve alguém contar, você fala, não tem braço nem perna, pastor, então como que é essa pessoa? Você tem um vídeo aí, gente? Se vocês acharem, pode levantar a mão, a hora que estiver pronto, que eu quero passar para vocês. Eu não queria ser repetitivo, porque os irmãos já viram. Mas, olha, eu fui tão tocado hoje de manhã por isso, porque eu fiquei pensando, Deus, a gente reclama por causa de umas dores de cabeça, né? Por causa de uns contratempos na vida da gente, a gente desiste, larga a mão. Irmãos, eu estou preocupado, porque eu estou vendo muitos jovens desistirem dos seus sonhos, desistirem de casamento muito fácil, porque as circunstâncias não são boas, não estão cooperando. E o que é preocupante é quando nós nos acomodamos e nós achamos que já sabemos tudo, já conquistamos tudo e não temos mais nada que experimentar de novo nessa vida. Eu tenho a impressão que o profeta Isaías viveu um pouco dessa experiência, porque o capítulo 43, versículo 18, Deus fala com Isaías assim, e com o seu povo, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faz coisa nova. Você sabe que a gente ouve muito isso por aí. E a gente às vezes pensa, isso aí é uma frase que é um chavão que não tem muito sentido. Pior do que a gente errar, e vamos usar aqui a expressão mais popular, pior do que a gente quebrar a cara, é a gente ficar de braço cruzado e não tentar. Isso sim. Pior é quando a gente chega num ponto na nossa vida, e eu gosto de citar o exemplo do casamento, porque é onde a gente tem as maiores batalhas, é ali, no lar. O marido e a mulher acham que já conquistaram tudo. Já conquistaram, inclusive, um ao outro. Ah, pastor, esse negócio do Alisson fazer aí essa declaração de amor para a esposa dele é porque ele está começando agora. Depois que ele chegar nos 25, ele vai ver. 30, já não tem mais esse negócio. E depois dos 25, 30 já não anda mais de mão dada, né? Já não abre a porta do carro, já não puxa a cadeira no restaurante, senão para ela cair sentada, né? Já não manda mais a flor, o presente fora de época, porque acha que já chegou lá, porque já alcancei. Então, esse texto aqui, pastor, ele não é bem a minha visão. Eu já alcancei. Eu julgo que já alcancei tudo que eu podia na minha vida conjugal, no meu relacionamento com os meus filhos, na minha vida espiritual, pastor, eu julgo que já alcancei tudo. Parece que é isso que nós estamos dizendo, porque cruzamos os nossos braços e deixamos a coisa correr. Está o vídeo aí? Vamos passar ele então para vocês verem o exemplo de alguém que nos ensina tanto com a sua superação. O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seu talento? Ou simplesmente seu sorriso? Quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com Nick Vujicic, entendemos que era alguém extraordinário. Quando ele começou a contar sua fascinante história, testemunhamos em primeira mão como Deus estava usando o homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de Deus. Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem o braço direito. Meu pai queria sair do quarto,
porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse: "Meu filho, ele não tem um braço direito." Ele disse: "Não, ele não tem braços nem perna." Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim. Minha mãe, no início, não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé. Eu desafiei a Deus. Eu disse: "Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda por quê. Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem?" Então eu disse: "Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo." Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais: "Eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira?" E aí, eu me virei umas 2 vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo o que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo: se eu tivesse realmente feito aquilo... Visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais. Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar. Mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave. E a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick. Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse: "Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo." E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram: "Por que este homem nasceu cego?" Jesus disse: "Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus." Em 2 Timóteo 3,16 ele diz: "Toda a escritura é divinamente inspirada, e eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido." Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi: por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi: você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer: "Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã"? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe: sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre, senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade.
Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Nada. Porém, Deus habita em mim. E agora eu vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200 mil almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Voigt contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Voigt, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. Amém. Com o apóstolo Paulo, nós aprendemos duas coisas a fazer. A primeira delas, eu preciso olhar para mim e me avaliar as minhas perspectivas, os meus sonhos, de uma maneira realista, diante de Deus. E é aí que muitas vezes nós temos dificuldade. Ou nós nos avaliamos como totalmente incapazes e a nossa avaliação é lá embaixo. Ou às vezes nós nos julgamos super capazes, prontos, acabados. Ou às vezes também nós temos o péssimo hábito de nos comparar aos outros. E quando nos comparamos aos outros, ou nós nos sentimos superior a eles, o que é pecado, ou nós nos sentimos inferiores a eles. Então, o que fazer? É você olhar para você mesmo do ponto de vista de Deus e julgar a você mesmo conforme a vontade de Deus. E foi isso que o apóstolo Paulo disse que fazia constantemente. Não julgo havê-lo alcançado. O capítulo 3 de Filipenses fala do conhecimento de Cristo. Paulo está encorajando os irmãos a continuarem buscando o conhecimento e a prática da vivência em Cristo. E chega um momento do capítulo que ele diz: olha, eu não julgo havê-lo alcançado. E é por isso que eu prossigo, é por isso que eu avanço. A primeira coisa que é fundamental na nossa vida é que diariamente nós passemos a nossa vida pelo escrutínio de Deus. Quais são os planos de Deus para a minha vida e aonde eu estou em relação a eles?
E constantemente a gente erra porque a gente fica olhando naquilo que falta, a gente fica olhando naqueles que estão teoricamente melhor do que nós, ou aqueles que estão piores do que nós, e aí então nós perdemos o fio da meada. Aonde eu estou do ponto de vista de Deus? Deus tem um plano para mim, um propósito para a minha vida. Você já alcançou? Em termos de crescimento espiritual, de desenvolver o ministério da igreja, você já tem essa resposta. Talvez você esteja dizendo, olha, pastor, eu sinto que não avanço, as coisas não estão dando certo, espiritualmente eu percebo que não está havendo crescimento. Então comece por aí. Olhando para você mesmo do ponto de vista de Deus em relação àquilo que Ele quer para a sua vida. Talvez você se sinta fora do corpo. Talvez você se sinta alguém que não faz falta e você está pecando contra Deus, porque não há ninguém que não faça falta. A Bíblia diz que todos os membros do corpo de Cristo são importantes. Todos. Todos são importantes e necessários. Deus não colocou nada no corpo que você pudesse tirar e jogar fora e dizer, isso aqui não precisa. A segunda coisa que nós precisamos aprender a fazer, e Paulo nos ensina isso, é lidar com o passado. E eu fico imaginando, sabe, as dificuldades e os desafios do apóstolo Paulo, porque você conhece um pouco da história de Paulo, você sabe que antes de ser um cristão, ele perseguia e matava cristãos. E a Bíblia narra que ele consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Ele não matou, ou seja, ele não jogou pedra em Estevão e nem enfiou a espada em Estevão, mas ele ficou ali de braços cruzados comandando aquilo. Então a Bíblia diz que ele consentiu nisso. E agora, esse homem, na sua caminhada, tão seguro de si mesmo, né? Ele encontra com Jesus. Ou melhor, eu gosto de vamos colocar as coisas no lugar certo, na ordem certa. Jesus o encontra. E Paulo cai por terra. E Paulo se transforma num novo homem, uma nova criatura. E Deus começa a transformar gradativamente a vida de Paulo. Como mais tarde ele diz, transformado de glória em glória. Agora, esse homem que antes perseguia cristãos, que era temido pelos cristãos em todos os lugares, agora ele tem que entrar numa sinagoga e ensinar os cristãos. Você imagina o que passava na mente desse homem? Como que o passado poderia ser um problema sério na vida dele? Como que o passado poderia ser limitador? E como que as pessoas com certeza não apontavam o dedo para ele, não olhavam para ele? E eu fico pensando, como deve ter sido a experiência de Paulo pregar 1 Coríntios 13, falando do amor. Alguém que matou e perseguiu cristãos, e vou além na minha imaginação, e fico pensando ele entrando numa sinagoga, e alguém ali sentado na sinagoga vendo assim, esse homem aí, ele matou meu filho. Esse homem aí matou meu esposo. Esse homem aí comandou a morte da minha família. Imagina como que o passado de Paulo era uma coisa complicada para ele. Mas ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós precisamos aprender a resolver o passado de forma bíblica. Muitos de nós paramos no tempo e não estamos experimentando crescimento porque não sabemos lidar com o que passou. E o passado, vez por outra, volta como um fantasma, atormentando a nossa vida. Traumas que nós sofremos, injustiças contra nós, ofensas que praticaram contra nós.
desilusões, frustrações, traições, infidelidade. E aí você pode enumerar uma série de coisas aí que fazem parte da sua história, mas que você ainda não conseguiu resolvê-las. E que se nós formos bem sinceros, estas coisas ainda comandam a nossa vida. Porque quando elas vêm na nossa mente, elas impedem de nós ousarmos coisas maiores e melhores para Deus e nos apropriarmos dela. O passado ainda não está resolvido. A vida em Cristo Jesus dá a mim e a você a condição espiritual de lidarmos com o passado. A vida nova em Cristo Jesus dá a mim e a você condição de nós resolvermos os problemas do passado. E alguns desses problemas você ainda tem tempo e tem condição de resolvê-los pessoalmente. Eu me recordo que eu recebi no Espírito Santo uma carta de um pastor, e quando eu peguei a carta e li aquela carta, o endereçamento da carta, o remetente da carta, eu falei, meu Deus, me deu vontade de chamar alguém especialista para ver se não tinha uma bomba na carta. Eu tinha sofrido severas injustiças e ofensas daquele pastor, que me machucaram, que me doeram muito. E, apesar de todos os esforços de reconciliação, não foi possível. Embora todas as pessoas julgassem o fato e dissessem para mim, não, isso ele está agindo por interesse, ele está maluco, ele está... E ficarem ali, né, de certa forma, do seu lado, te acalmando, ou te dando ali uma palavra de encorajamento, nada disso resolve. E quando eu abri aquela carta, eu falei, meu Deus, que mais ofensa será? E eu abri aquela carta e comecei a ler, e aquele pastor estava ali, em algumas folhas, me pedindo perdão por tudo que ele havia feito. E eu me recordo que uma das frases que ele dizia era o seguinte, eu tenho pregado e falado na minha igreja sobre avivamento, mas eu não posso continuar antes de pedir a você que me perdoe por tudo que eu fiz contra você. Alguma coisa impedia aquele pastor de prosseguir, de continuar. Alguma coisa impedia ele de superar o seu limite, de ir além. Problemas do passado não resolvidos. E o diabo é especialista em trazer o seu passado não resolvido e apresentá-lo na sua frente, dizendo assim, e isso aqui? Ele é especialista nisso. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele sabe que essa estratégia é muito boa. De repente, quando você está se apropriando daquela graça especial de Deus, a sua mente é levada para outra direção e aquele fantasma aparece. Mas e aquilo? E aquilo que você não resolveu? Por que muitos de nós não avançamos e não passamos de onde nós estamos? Eu quero dizer para você, seguramente, que são problemas do passado não resolvidos. O passado é algo desafiador para nós. E todos nós temos na nossa história coisas das quais nós gostaríamos de não ter feito, coisas das quais nós não gostaríamos de ter passado. Todos nós, indistintamente, temos coisas que, se a gente pudesse, a gente voltava a fita e apagava e escrevia uma outra história, mas a vida não dá a nós essa possibilidade. Não dá para você voltar a fita e apagar. Mas você pode resolver biblicamente isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
Paulo resolveu o seu passado na cruz de Cristo. Cristo, em Cristo, eu e você podemos lidar com esses problemas não resolvidos. Creia nisso. Sozinhos, isso é muito difícil, quase que impossível. Mas o poder de Deus em nós nos capacita a vencer essas coisas não resolvidas. A segunda coisa, esquecendo das coisas que para trás ficam, resolvendo de forma bíblica o passado e avançando para as coisas que estão diante de mim. Eu acho maravilhoso o fato de Paulo estar dizendo assim, estão diante de mim. Não são devaneios e nem sonhos, não. Coisas que estão claramente diante de mim. E a pergunta que eu e você precisamos fazer, Deus, quais as oportunidades que o Senhor está colocando diante de mim agora? Quais as oportunidades que o Senhor está colocando diante de mim agora e eu não estou conseguindo enxergar? Desvenda os meus olhos para que eu veja que o Senhor está me colocando numa posição estratégica, que o Senhor está me colocando exatamente no lugar aonde o Senhor vai me proporcionar crescimento espiritual. Nós emburramos com a vida, né, irmãos? Emburramos. Porque não estamos no lugar que gostaríamos de estar, porque não temos o emprego que gostaríamos de ter, porque não moramos onde gostaríamos de morar, por causa disso, nós emburramos com as circunstâncias, e o Nick fala um pouco sobre isso. Por que, Senhor, eu moro aqui? Por que, Senhor, eu não tenho isso? Por que, Senhor, eu não tenho pernas? Por que eu não tenho braços? Mas, de repente, Jesus colocou diante dele as oportunidades que ninguém tinha. Ninguém tem as oportunidades que o Nick tem. Mas, durante um tempo, ele só conseguia ver falta de pernas e braços. Assim como talvez alguns de nós, assim, estamos limitados porque falta tanta coisa para nós. E nós estamos emburrados com Deus e com a vida. Estamos emburrados com Deus porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos de acontecer. E por isso nós estamos parados no tempo. Estamos vendo a vida correr. E ela não volta mais, meu irmão. Ela não volta mais. E avançando para as oportunidades que estão diante de mim. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você seja curado dessa indignação, dessa revolta que você tem, que está cegando você de ver as coisas tão boas que Deus tem colocado, os anjos que Deus está colocando no seu caminho, as oportunidades que Deus está colocando, as estradas largas. Não considereis as coisas passadas, eis que faço coisa nova. Abre os seus olhos, peça a Deus para abrir os seus olhos. Essa é uma oração que eu e você precisamos fazer diariamente. Deus, abre os meus olhos para que eu veja a riqueza de oportunidades que estão diante de mim e para que eu pare de lamentar e lamuriar pelo que eu não tenho, pelo que não aconteceu. Paulo ora pela igreja em Éfeso para que Deus pudesse abrir os olhos da igreja, abrir os olhos do coração. Às vezes nós precisamos de Deus, abre os olhos do meu coração. Igrejas precisam disso. A história, ela pode ser bênção ou maldição. Depende do jeito que você olha para ela. A nossa igreja tem uma história. Vamos partir do nosso exemplo. Como que você olha a história da igreja? Você vê coisas boas, a mão de Deus, ricas oportunidades, grandes realizações? Ou você vê só uma série de atropelos e de erros? E você está preso lá no passado. Indignado. Indignado. Porque não aconteceu do jeito que você queria que acontecesse. E talvez isso tenha limitado você, porque você se tornou isolado e você não sabe mais se relacionar com as pessoas que pensam diferentes.
Você é um caso clássico de alguém que emburrou com a vida e está parado no tempo. E o que é pior, a Bíblia diz que a amargura é veneno que se espalha. Como que você olha a história? Como que você olha? Está esperando uma oportunidade para se vingar? Fica esperto. Você está tomando lugar de Deus. Quer fazer justiça do seu jeito? Cuidado. Esse lugar é de Deus. Como é que você olha a sua história? Eu não tive a família que eu queria, eu não tive o emprego que eu quis, eu não tive as oportunidades. Como que você vê a sua história? Paulo poderia ser um desses que estariam lá no fundo da cadeia lamentando. Oh, Deus, mas que mancada eu dei, hein? Quantos cristãos eu matei, mas como eu sou o pior dos piores, hein, Deus? Não há solução para mim, Deus. E lá chorando no final da cadeia. E a gente encontra esse homem cantando, com Paulo e Silas na prisão, e tranquilo, sereno, orando e cantando. E depois, mais tarde, ele agradece, porque ele teve a oportunidade de evangelizar os guardas que guardavam a sua cadeia. E aqueles guardas eram filhos de pessoas influentes na sociedade, que mais tarde levaram o evangelho para dentro do palácio. É maravilhoso isso. Quem sabe você não está, assim, não pode, essa noite, de alguma forma, se assemelhar. Pastor, eu estou no fundo daquela cadeia com Paulo, só que em vez de cantar, eu estou chorando pra caramba e brigando com Deus. E eu te pergunto, meu irmão, sai dessa vida, supera esse limite e vai para frente. Olha as coisas boas ao seu redor, começa a orar. Começa a orar. E no tempo certo as cadeias se abriram, né? E Paulo saiu. Eu fico pensando, né? Esse homem todo motivado, crente, fervoroso, entrando na cidade de Listra para pregar o evangelho, de repente uma multidão se levanta e começa a apedrejá-lo, ele vira as costas e vai embora. Ele poderia ter dito, como eu, se estivesse no lugar dele, teria dito, falou assim, eu já tentei, esse povo não quer, eu vou embora e vou fazer outra coisa. Mas não. Esse homem recobra os ânimos e vai para outra cidade, continua pregando o evangelho. E a gente pergunta qual é o segredo desse homem tão motivado. Primeira coisa, diariamente esse homem tinha coragem de passar pelo escrutínio de Deus. Deus, onde eu estou em relação aos seus planos? E aí eu queria aqui, dá mais um clique aí. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Aí você está tratando você em relação a Deus. Terceiro ponto. Segundo ponto, uma coisa eu faço. Suas escolhas. E terceiro e último, o propósito da sua vida. 3 coisas que podem fazer você superar limites. É a coragem de passar pelo escrutínio de Deus. Diariamente, Deus, como é que eu estou em relação aos seus planos? Fala comigo, Deus. Não é em relação aos meus planos, é os seus. Quais as escolhas que agora, em função disso, eu devo fazer? A escolha de Paulo foi, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço diante das oportunidades. Essa é a escolha que eu e você precisamos fazer. Em terceiro e último, continue firme no propósito maior da sua existência. Ele é o guia. Propósito da sua existência, a razão de você viver aqui nesse mundo. O presbítero Zé Mauro hoje falou um pouco sobre isso para nós lá em Mateus.
Por que nós estamos aqui ainda na terra? Para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus, para falar, anunciar o nome de Jesus, para ser testemunha de Jesus, para fazer discípulos. Esse é o supremo propósito da minha vida, ele é meu guia. Essas três coisas, irmãos, salvam a nossa existência de uma vida sem sentido, sem significado, e de uma vida, como a gente costuma dizer, sem graça. Passe diariamente a sua vida pelo escrutínio de Deus em oração. Deixe a palavra falar com você. Restaure essa intimidade com Deus. Não se deixe mais limitar pelas circunstâncias. Por que você parou de ler a Bíblia? Por que você parou de orar? Segundo lugar, faça as escolhas certas. Comece a fazer escolhas certas na sua vida agora. Depois que você passa pelo escrutínio de Deus, o Espírito vai guiar você às escolhas certas. E aí envolve toda a sua vida, desde uma faculdade que você vai fazer, até o seu casamento e a pessoa com quem você vai se casar. Tudo, quando Deus dirige a nossa vida, Ele nos guia às escolhas corretas, que vão no final levar a nossa vida a cumprir o propósito dEle. Vida motivada, vida feliz e vida alegre é vida dentro do propósito de Deus. Não é vida cheia de dinheiro, não é vida com a conta bancária boa, não é uma vida de uma pessoa fisicamente íntegra, não é vida de uma pessoa dentro dos padrões aí, humanos bonita. Assim como o Nick lá do vídeo. Aparentemente não tinha nada. Mas era um jovem e é um jovem feliz. Porque vive dentro do propósito de Deus. Meu irmão, o lugar que você está, talvez para você não seja o ideal. A família que você tem, você queria que fosse diferente. A igreja, sempre será assim até a volta de Jesus. As circunstâncias não serão perfeitas. E se você começar a olhar demais para elas, elas vão te desanimar e você fica pelo meio do caminho. Deixe-se guiar pelo propósito de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça nessa circunstância? Talvez se nós fôssemos amigos de Paulo, nós teríamos deixado ele sozinho e falar: Paulo, você cometeu algum pecado na sua vida tão grave que Deus está te metendo no chicote e por isso você está nessa cadeia. E você não é boa companhia, Paulo. Por isso, tchau. E alguns devem ter feito isso, porque Paulo disse que ficou sozinho e apenas Epafrodito ficou com ele. E a igreja de Filipe mandava uma oferta para ele. As outras todas abandonaram ele. Porque dentro da cabeça das pessoas, a cadeia era lugar de criminoso. E Deus não ia mandar ninguém para lá. Deus não ia permitir que ninguém fosse para lá. Aquele lugar não era o lugar de uma pessoa abençoada. É assim que a gente raciocina, de forma errada. Os nossos padrões, às vezes, a provação que você está passando na sua vida é sinal de que você é filho de Deus. Deus está falando assim: eu quero revelar a você de uma forma muito profunda que você é meu filho amado. Agora, a promessa está sobre você. Você vai passar pela provação, pelo fogo, pela água. Ela não vai te submergir, nem o fogo vai te queimar, mas você vai passar. Vida guiada pelo propósito de Deus. Não importa as circunstâncias, se são boas ou ruins. Se você mantiver a sua vida dentro disso, eu tenho certeza que você estará sempre motivado. Não vão faltar pessoas para furar a sua bola. Mas Deus vai colocar anjos no seu caminho. Deus vai colocar anjos no seu caminho. Lá no Espírito Santo, num período difícil no meu ministério, de muitos questionamentos, orando a Deus, num domingo à noite, eu lembro que se fosse como se fosse hoje, um senhor de mais de 80 anos levantou do banco e foi, me abraçou e falou assim: meu filho, eu não sei o que eu posso fazer com 80 anos de idade mais para essa igreja,
mas a partir de hoje, você pode contar comigo, porque eu vou ser seu companheiro, seu parceiro, vou orar todos os dias por você. E eu, como algumas pessoas faziam isso, né? Eu recebi de muito bom grado e agradeci a Deus. Que bênção foi aquele homem durante o ministério. Há poucos dias ele morreu. E nós nos emocionamos muito lá em casa com a partida do seu Manuelzinho. Todos os dias, todos os cultos, aquele homem atravessava a igreja, me abraçava e dizia: meu filho, continua firme, que mensagem maravilhosa, que Deus continue te abençoando. E as palavras daquele homem entravam no meu coração, na minha cabeça, irmãos. A segunda-feira eu entrava fogo puro. E se você olhasse para a igreja assim, você falasse: o que aquele baixinho de 80 e poucos anos pode fazer com um punhado de ponte de safena? Eu já pedi, eu não sei, né? Quando conta a história de São Manuel, eu não sei tanto remédio que ele tomava, você lembra? Quanto remédio? 22. Um dia ele falou assim para mim: pastor, eu sou tão empolgado com esse acampamento, com esse retiro, o que eu posso fazer para ajudar? Porque eu e a minha veinha, a gente já não aguenta mais acompanhar esses acampamentos, pastor, é muito remédio, a gente se levantar para ir no banheiro toda hora. Eu acho que lá eu só vou te atrapalhar, né, pastor? Eu falei: nossa, seu Manuel, o senhor está enganado. Se o senhor for, o senhor vai me ajudar muito. Ele falou: é mesmo? Eu falei: é porque se o senhor for, ninguém tem desculpa para não ir. E aí, seu Manuel, eu vou carcar fundo na igreja. Até o seu Manuel foi. É mesmo? Maria, estou fazendo a nossa inscrição para o retiro, o reverendo precisa de nós. E estava lá. Não perdia um programa, chegava. E o bom humor desse homem, como ele me fazia bem. Como o bom humor dele me fazia bem. Um dia, na porta da igreja, despedindo dos irmãos, cansado. Tem época da vida que é assim mesmo, né? Acontece com todo mundo. E está lá o seu Manuel com um saquinho plástico na mão, indo atrás dos crentes. Eu falei: gente, o que o seu Manuel está arrumando agora? E o povo começou a rir. E aí ele falou assim: a reverenda, você deve estar achando que eu sou doido, né? Eu falei assim: não, o que o senhor está fazendo, seu Manuel? Ele falou: o povo não quer ir embora, aí eu resolvi recolher uma oferta. Aí pegou um saquinho plástico que estava lá no chão e saiu recolhendo uma oferta. Gente, como esse homem fez bem. Um anjo que Deus colocou na minha vida, que se falasse para escolher um, eu não escolheria ele, não. 80 e tantos anos. Que bênção esse homem. Então você olha para as pessoas, para as circunstâncias, e só vê as que furam a sua bola. Mas tem muita gente boa que Deus colocou do seu lado para encher a sua bola e falou: vamos, meu filho, vamos em frente. Por que às vezes a gente se desmotiva, né? Fica olhando para esses fura-bola, fura-sonho, matador de sonho de plantão. Eu falei isso, o pessoal gostou dessa frase. Tem uns matadores de sonho de plantão. Você conta o sonho para ele, ele já fura a sua bola. Isso não vai dar certo, não. Tem sempre esses. O pastor fez uma mensagem maravilhosa domingo e eu estou diante de Deus, meu casamento vai melhorar. Amanhã vai ter alguém que vai falar para você: larga a mão disso. Amanhã mesmo, se não tiver hoje. E se a sua esposa não tiver no culto, o seu esposo, tome cuidado para você contar isso para ela, porque senão ela vai jogar um balde de água fria em cima de você. Então, cuidado. Tenha sabedoria. Deus trouxe você aqui essa noite para desafiar você a prosseguir. Por alguma razão você parou. Eu não sei porquê, você e Deus sabem. Eu não tinha planejado falar sobre isso, e durante essa semana eu falei: Deus, essa mensagem é muito simples. E hoje pela manhã Deus usou o presbítero Zé Mauro para falar que essa era a mensagem. E eu falei com ele hoje: Zé Mauro, eu continuo na sua linha de hoje cedo. Deus está falando conosco alguma coisa. Igreja, segunda igreja, esquecendo das coisas que para trás ficam, vamos olhar as oportunidades que estão diante de nós. Amém? Eu queria, de novo, falar com os membros da igreja.
esquecendo das coisas que para trás ficam, olhe para as que estão diante. O passado não foi do jeito que você queria. Mas olha o que está diante de você da agora para frente. Porque se você ficar preso ao passado, nós não vamos para frente. Nada é como a gente queria. Mas com Deus, nós vamos nos surpreender que vai ser bem melhor do que nós imaginávamos.